Na presença de Deus. Hoje é dia de festa, dia de alegria, dia de pular na presença de Deus, de agradecer por tudo que Ele é, por tudo que Ele ainda vai ser nas nossas vidas. Então eu queria que você aplaudisse de novo esse Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amém, amém. Vamos sentar. Glória a Deus. Vamos prestar atenção na palavra de Deus? Como é que você chega para Jesus? Me acompanha, tá? A gente vai devagarinho, como sempre, para que todo mundo saia aqui com entendimento forte na presença de Deus. Como é que você se chega na presença de Deus? Não é só aqui na igreja, em casa, onde você estiver. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós, cristãos, irmãos em Cristo, só veem a presença de Deus quando está em dificuldade, quando está passando um aperto, quando dói. E aí, como é que fica a imagem de Jesus dentro de você? Quando você vai a Ele só na necessidade, Jesus se torna alguma coisa tristonha. Quem já sentiu isso alguma vez na vida? Eu já senti, porque eu buscava errado. Eu só buscava na necessidade, eu só buscava no desespero. Então, quando eu buscava Jesus, era sempre por uma grande necessidade. E aí Jesus era uma pessoa triste, porque eu encapsulava Jesus de tristeza. Quem está entendendo? Então eu só ia a Ele no momento de tristeza, então Ele virava um ambiente de tristeza. Quando a gente tem que fazer exatamente o contrário. A gente tem que adorar a Deus todos os dias da nossa vida. Sabe por quê? Porque o maior presente, maior que a cura, maior do que a libertação, é a tua salvação. Não há maior milagre do que você ser salvo. Alguém que peca, alguém que muitas vezes não agrada a Deus, mas mesmo assim, Ele te oferece a mão para te salvar. A gente tem que pensar mais nisso, na nossa salvação. A gente dá muita importância a bens, ao nosso bem-estar, a nós estarmos muito bem o tempo todo. Mas acima de tudo é a certeza de que você está salvo. Porque a nossa vida, irmãos, não cessa aqui. Ela não termina aqui. Quando a gente morre, a gente passa a viver. E a verdadeira vida é diante de Deus. Essa é a verdadeira vida. Então, nós precisamos nos desprender mais das coisas da terra. Porque aflições vêm, todo mundo passa por aflições, todos nós vamos passar, só que a gente tem um costume de não estar tão envolvido com Deus, que a gente deixa de ser espiritual para ser material, e aí a gente sofre, e Deus fica, como eu disse, encapsulado dentro de um ambiente de tristeza. Quando eu vou a Ele, eu sinto uma depressão, uma angústia, porque eu só busco no momento de tristeza. Quem está comigo? Presta atenção nisso. Muitas vezes, Jesus nos tira da fornalha. Eu aprendi isso nessa semana. Uma semana difícil, todo mundo sabe, né, que meu pai foi para a glória. Uma semana difícil, mas eu aprendi muita coisa com Deus. E essa semana eu aprendi que Deus, muitas vezes, nos retira da fornalha do fogo ardente. Quem concorda? Todo mundo, né? Mas muitas vezes também Ele nos deixa dentro da fornalha com fogo aceso. Ué, pastor, muitas vezes Ele tira e muitas vezes Ele deixa. O fogo no último grau. Só que com uma coisa, Ele nos faz imune ao fogo. Entenderam isso?
Ele nos faz imune dentro da fornalha ardente. Você não se queima. E aí, pastor? E aí, a dor que você está sentindo, ela não é autorizada por Deus para te destruir. Ela é autorizada por Deus para te transformar. Para você ficar mais maduro. Para você ter mais entendimento, conhecimento. Então, se você está passando por uma dificuldade hoje, uma tribulação, uma dor na alma, como eu passei essa semana, não busque justificativas. Pastor, o que você vai falar é difícil. Mas glorifique a Deus no meio dessa fornalha, porque você é a prova de fogo. Você é a prova de fogo. E você vai sair da fornalha. Porque é essa a vontade dele. E quando você entra, você entra de uma maneira, mas quando você sai amadurecido, com entendimento, para continuar a caminhada. Até o dia de Cristo. Entenderam isso? Então, todas as vezes que você acordar de manhã, você agradeça a Deus por mais um dia. Não porque você tem fé em Jesus, não. É porque Jesus tem fé em você. Ué, pastor, que é isso? Presta atenção nisso. Tudo isso eu aprendi essa semana com Jesus. Ele tem fé em você. Por quê? Porque se você está aqui na terra, Ele conta com você. Ele acredita em você. Então você fala, Jesus, muito obrigado. Nem pela minha fé, não pela minha fé, mas pela a sua fé em mim. O Senhor acredita em mim e me deu mais um dia aqui na terra para eu cumprir a minha caminhada. Para eu poder pregar o Evangelho, para eu poder ensinar as pessoas quem o Senhor é. Não um Deus das necessidades, mas um Deus de adoradores. Estão entendendo isso? E assim a gente cresce em Deus. Pastor, mas é fogo, pastor, é fornalha. Imune ao fogo. Dói? Não. O fogo ardente não dói. Mas se eu olhar as circunstâncias, queima. Então eu prefiro olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Estamos juntos? O que Deus tem para nós, irmãos, é imensurável. É que nós temos a mente muito curtinha. A gente se acostuma com esse mundo mal que nós vivemos. Se a gente for ver a grandeza de Deus, se você tirar um tempinho para ficar pertinho de Jesus, não para pedir, mas para adorá-lo, você sente o que Jeremias sentiu. Vou ler para você, Jeremias 29:11. Só escute. Deus falando. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu estou enamorado com Jesus. Mas pastor, era para o senhor? Não, eu estou enamorado com Jesus, porque Jesus faz tudo certinho, certinho. Tudo no tempo dele, na hora dele, como ele quer, né? E eu queria compartilhar com vocês, agora vocês podem abrir comigo, Marcos capítulo 6. O tema da mensagem de hoje é: o que é descansar em Deus? O que é descansar em Deus? Vamos ver isso hoje? Mas você vai me ajudar a pregar, né? Parece que está todo mundo triste. Não está não, né? Você queria que eu viesse para cá chorando? Ah, bom, então se alegre em Deus, porque eu estou feliz com Jesus. Você está preocupado com meu pai? Quem está preocupado? Meu pai está na glória mesmo. Cumpriu tudo que tinha que cumprir. Homem reto, íntegro, confiava em Deus. O tempo todo, Jesus.
Jesus. Não tem dúvida nenhuma. Meu pai está lá. Ainda estou. Venceu. Nós temos que vencer ainda. Então se alegre em Deus, meu irmão. Vamos fazer um barulho nessa igreja. Dá glória a Deus aí, mamãe. Amém. Ô, glória. É isso aí. Ele estaria aplaudindo. Com certeza. Amém? Marcos 6, 30 em diante, todo mundo conhece. Vamos lá? O que é descansar em Deus? Vamos ver. Marcos 6, 30, NVI. Tá todo mundo pronto comigo aí? Os apóstolos reuniram-se, prestando atenção, tá? Reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Não se distraia com nada, a gente vai ler um pouquinho. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo, grave isso aí, grave isso aí, grave isso aí, não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. 32. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, ele estava fazendo o quê mesmo? Indo para onde? Hein? Ele ia descansar, né? Os apóstolos também, né? Os discípulos. Aí quando ele chegou lá, teve uma grande multidão e ele teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhe muitas coisas. Já era tarde. E por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Cabecinha dos discípulos. Este é um lugar deserto e já é tarde. Mandem embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem eles, vocês, algo para comer. Eles lhes disseram: isso exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou-lhe ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Meu Deus. Oh, que bom que você aplaudiu a palavra de Deus. Essa passagem, ela se encontra nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É a única. Não tem outra que esteja nos 4. Então eu creio ser muita relevância. Eu acho que queria o Espírito Santo deixar bem claro para a gente o que Deus queria revelar nessa passagem. Além de multiplicar pães e peixes, de mostrar a autoridade, o poder que ele tinha, tem muita coisa escondida aqui para nós a ser revelada. E eu queria que você soubesse que nesse momento, desse milagre, era o ápice do ministério de Jesus. Jesus começa o seu ministério curando enfermos, a primeira parte, expulsando demônios. Depois, na segunda metade, na metade da segunda parte, melhor dizendo, Jesus já tem uma multidão, já não cabia mais nas sinagogas, e ele agora ensina a sua palavra. Primeiro ele mostra o poder que ele tem, depois ele começa a nos ensinar a respeito desse poder. E acompanhava Jesus discípulos.
muitos discípulos, junto com ele, além dos apóstolos. E eles começaram, e aí eu quero que você não se distraia com nada. Eles começaram sendo homens simples, começaram em lugares pequenos, daqui a pouco aquilo foi tomando proporção, foi crescendo, e cada vez mais eles tendo que se dedicar a acompanhar Jesus. Não era fácil acompanhar Jesus, você pode ter certeza disso. Era difícil, porque Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Então ele ia pregando, curando, libertando, e os discípulos foram acompanhando e começaram a aprender a expulsar demônios, começaram a aprender a pregar, e eles começaram a fazer a grandiosa obra de Deus. O poder de Jesus jorrava entre eles. E não é diferente hoje, o poder de Jesus jorra sobre nós. Está sempre jorrando sobre a igreja. O poder dele não é limitado àquele tempo. E, como a palavra de Deus que você leu comigo, que eles não tinham como descansar, cansados da lida, cansados porque também trabalhavam, tinham suas famílias, e eu quero que você comece já a fazer a analogia de servir a Deus e ter os seus compromissos, ter as suas desilusões, como eles tiveram. Eu não vou ficar aqui falando, mas você deve imaginar pessoas que eles iam falar e não queriam ouvir, aí Jesus tinha que explicar para eles o que era para ser feito, né? Falta de entendimento, quer que mande fogo cair do céu. Jesus falava, não, eu não vim para isso. Dificuldades. Com certeza, horários. Jesus dizia, vou sair 4 horas da manhã. Ai, meu Deus. Dificuldade, como nós temos, a mesma coisa. Eles estavam cansados, como você possivelmente está cansado. Tem gente cansada de lutar pela vida. Tem Jesus no coração, e aí eu quero que você comece já a se identificar. Tem Jesus, mas a doença não te deixa. As dores não te deixam. As decepções da vida. O muito trabalho e o pouco dinheiro. As dívidas. Mas você tem Jesus. Você está aqui. Você está ouvindo. Você sabe até expulsar demônios. Você sabe até pregar a palavra. Mas é difícil, pastor. Eu estou naquela fornalha que o senhor falou aí. Eu estou imune. Mas o fogo é ardente, pastor. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão vivendo isso agora aqui. E os que estão em casa, provavelmente. Mas Jesus faz um convite para eles. Você prestou bem atenção. Vamos descansar. Vamos descansar. E aí o que Jesus estava dizendo para eles? Olha, meu fardo é leve, viu? O seu é pesado. E aí ele oferece para eles, e está oferecendo para nós aqui, uma troca. Leva o meu fardo. Só que a gente não entende isso. Como é que eu vou trocar o meu fardo com Jesus? Eu não consigo entender isso. Porque, na verdade, irmãos, nós estamos carregando pesos que não eram para que nós estivéssemos carregando. Porque tem peso que só Jesus pode carregar. Só que a gente acha que pode. E muitos não, já ouvi isso várias vezes, não querem incomodar Jesus. Que triste erro, né? E aí a gente vai vivendo. A gente vai vivendo, e Jesus nos convidando para o descanso. E a gente não consegue entender como é que Ele consegue me convidar para descansar se eu não tenho tempo, se eu não tenho condições para isso, em todos os sentidos. O dinheiro não dá, o tempo não dá, a geografia que eu vivo não dá, sem chance. E a gente continua sem entender, e os discípulos também. E as pessoas, e como os discípulos, continuaram sendo sobrecarregados pelas situações da vida, pela correria da vida. A gente não tem tempo para nada.
E Jesus continua: vamos para um lugar quieto, deserto, para descansar. Interessante, meu irmão, se você estiver me acompanhando de forma tranquila, passo a passo, o nosso Deus é um Deus de descanso, não é? Sim ou não? A Bíblia diz que no 7º dia, Jesus, eu não te ouvi, ele descansou. Agora, lá em Gênesis, me acompanha, para você fechar o seu raciocínio comigo. Em Gênesis, Deus deu autoridade para a gente, não deu? Para a gente dominar a terra. Já falei isso várias vezes aqui. Te deu autoridade? Para dominar tudo? E quando ele acaba de dar autoridade a Adão, pensa comigo aqui. No 7º dia, ele... Então o reino de Deus começa no descanso. Se no 7º dia, o dia da estreia de Adão, ele já começou descansando. Sim ou não? Está me acompanhando? Ô Adão, você vai dominar tudo, viu? Sim, senhor. Você vai comandar, vai dar nome aos bichos. Você vai desfrutar de tudo que tem aqui, vai lavrar a terra. Está escrito isso lá? Vai lavrar a terra. Vai tomar conta para mim. Muita gente acha que é vida boa, não. Pode ir lá ver se você vai lavar. Que o Deus colocou para ir tomar conta, lavrar a terra. Só que não é o lavrar a terra que você pensa hoje, com o suor do teu rosto, com o teu cansaço. Era Jesus com ele. E aí, no 7º dia, quando ele fala, eu vou começar hoje, Jesus fala, não, hoje é dia de descanso. Mas, pastor, Deus descansa? Vamos ler aqui um versículo, Isaías 40, 28, diz assim, ó. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ué, se ele não descansa, então por que ele descansou, irmã Vera? Você está me acompanhando? Está me acompanhando? Porque tudo estava pronto. Tudo estava preparado. Está começando a entender assim um pouquinho o que é descansar em Deus? Adão, você está cheio de atividade. Você é o meu mordomo na terra. Dá uma olhada. Ih, Senhor. O negócio é bom aqui, hein? Vou me divertir um bocado. Pois é. Então você descansa. Hã? Descansa. Por quê? Porque tudo está pronto. Ué, mas não é para eu lavrar, não é para... É, mas tudo está pronto. Está tudo preparado já. Ué, mas se eu pensei que eu tinha que pegar a enxada... Está tudo pronto, querido. Está tudo pronto para você. Vocês estão entendendo já? Então Deus não está convidando você hoje para o descanso, porque você está cansado. Não, Ele está convidando para você para o descanso, porque está tudo preparado. Está tudo pronto. E aí começa a entender quem tem entendimento. Mas pastor, eu tenho o quê? Está pronto. É que você não entendeu ainda. O que é descansar em Deus? Ah, mas meu Deus, está pronto. Ah, é? Então, eu tenho que confiar. Porque tudo está debaixo da graça. Tudo está debaixo da graça, está tudo pronto. E quando alguém está preocupado com alguma coisa, ele não descansa.
Quando está tudo, vocês acreditam que está tudo pronto? A gente é quem não acredita, a gente é quem não confia, a gente que diz que está cansado, mas está tudo preparado. Os 3 não entraram na fornalha? Estava tudo pronto para que eles saíssem? Ou você acha que eles entraram com peito de aço, testa de ferro, você acha? Quem aqui não tremeria? Levanta a mão aí. Você não tremeria? Ela já consertou, claro que tremeria. Né, minha irmã? O quê, né? Só que estava pronto para eles saírem. E a gente não acredita. Está tudo pronto, tudo preparado por Deus. Então, descansar em Deus não tem nada a ver com cansaço, tem com confiança. Estão entendendo? Confiança, eu confio, então eu vou descansar. Tem gente que vai dormir, a noite é uma eternidade. Não acaba nunca a noite. Porque ele está preocupado. Ele vira para um lado, ele vira para o outro. Os finais de semana, os feriados, ele não desfruta com a família porque ele está preocupado, está com medo. Medo da enfermidade, medo da notícia que vai receber semana que vem. Ele está ansioso, ele está preocupado com o dinheiro, ele não descansa, o diabo rouba a vida dele toda. E não volta mais, hein? Aquele que confia, deita aí, confia e descansa. Não é verdade, irmão? Eu confio. Mas e se for uma doença grave? Mas eu confio, porque está tudo pronto. Está tudo pronto. Mas quem fez? E os planos dele são os melhores para mim. Meus pensamentos não são ruins para você, são planos de paz. Aí o que eu faço? Descanso, Claudeci. Entendeu, Eliane? Eu descanso. Não, mas é uma coisa muito grave. Para Deus, nada é impossível. Então eu vou dormir. Eu vou descansar. Vou descansar. Mas o quê? Quem é maior do que ele? Quando ele diz agindo eu, alguém impede? Você controla o seu tempo de vida? Você pode acrescentar um côvado, como diz a palavra? Então o que você tem que fazer? Mas se eu morrer? Eu já falei aqui que ninguém morre, meu irmão. Quem é de Jesus não morre. E eu não estou doido não, meu irmão. Olha, eu vou escolher uma quarta-feira e vou explicar a vocês o que é morrer em Cristo. Quem quer? Então não vou vir não, irmão. Só tem meia dúzia que levantou a mão. Vou sair da minha casa para te explicar nada. Eu vou te dar uma chance. Quem quer ouvir o que é amor? O que acontece com quem morre? Você vai fazer assim, ó. Porque esse é o maior medo da humanidade. Irmão, é assim, ó. Alguém viu eu piscar aí? Então eu vou fazer de novo. Vinde benditos do meu Pai. É muito bonito, irmãos. A gente vai ver isso. Essa semana eu mergulhei de cabeça nisso. Por isso que eu estou bem. Porque a gente tem que conhecer a Bíblia, irmãos. A gente tem que conhecer a palavra de Deus. Saber o que Deus diz e não o que o homem diz. O que está escrito. Porque o corpo dorme, a pessoa fica dormindo num estado de inconsciência. Será? Será que fica? Então posso marcar quarta-feira? Pode? Você vai vir? Então, pessoal aí da minha agenda, Thaís, escolhe uma quarta que eu vou explicar para eles o que é vida em vez de morte. Só não fica com vontade de ir para lá não, viu? Você tem que cumprir ainda um tempo aqui, porque dá vontade. Amém? Então, queridos, olha só. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. O dia para Deus começa quando a gente dorme.
Ah, pastor, para com isso. O senhor está filósofo demais hoje. Não, eu estou bem com Deus. O dia de Deus começa quando a gente dorme. Ó, escuta, quem tem ouvidos ouça. Salmo 127, versículo 2 diz assim. Escuta com o coração. É inútil que madrugueis, que tarde repouseis, em português, hein? Que comais o pão de dores. É inútil. Aos meus amados eu dou enquanto dormem. Show! Aos meus amados eu dou. O que é isso, irmãos? Confiança que nós temos nele. Jesus, o Senhor sabe que meu coração está apertado, meu coração está doendo, minha alma chora, Jesus. Mas Tu és um Deus que supre todas as minhas necessidades. Não é dinheiro, é necessidade da minha alma, Jesus. Então eu entrego no Teu altar esse desespero, essa dor. Eu confio em Ti. E aí Ele começa a trabalhar na tua vida. Vai lá na tua alma, começa a mexer. Começa a fazer que eu não sei o quê. Aí você acorda. E aí como é que você está? Não é que hoje eu estou bem? Enquanto você dormia, Ele te curava. Enquanto você dormia, Ele abria as portas do céu. Enquanto você dormia, Ele transformava seus pensamentos. Porque você estava descansando em Deus. E por que as pessoas sofrem? Porque elas não descansam em Deus. Elas estão preocupadas com o que vai fazer amanhã, com o que vai fazer daqui a pouco, com a notícia que vai receber, lá no meu trabalho o que vai acontecer, o que vai dar nisso, o resultado. Está tudo pronto. Descansa o teu coração. Entrega teu caminho a mim. Confie em mim. E o mais, Ele dizendo para você, eu faço. Mateus 11, 28. Deixa eu ler para você que isso é gostoso demais. Quando eu li, eu fechei os olhos essa semana e fiquei imaginando isso. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diz assim, eu vou aprender a descansar em Deus. Você pode dizer? A descansar em Deus. O que é descansar em Deus? É para uma pousada? É ir para a praia? Não, descansar em Deus é você saber que está debaixo de uma tempestade que arranca o teu coração do peito, mas você fala, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor tem me sustentado. Eu sei quem o Senhor é para mim, pensamentos bons, de paz para a minha vida. Então eu vou descansar. Mas está pegando fogo. A mesa está posta para mim. Eu confio nele. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. E quanto tempo pode durar uma noite? Depende. Depende. Depende de quê? Da tua capacidade de descanso. Tem gente que a noite do casamento dura uma eternidade, preocupado, ansioso, briga, confusão, que noite longa, desespero, ameaça, problema financeiro, que noite longa, faz conta, divide, multiplica, faz conta de juros, do empréstimo, disso, do agiota e daquilo, que noite longa, que noite longa. Que noite comprida.
A noite do sono, que não é sono do medo. Ai, que longa é, né? Ela vira uma eternidade, vira ou não vira? Não acaba. Agora, quem confia, cheio desses problemas que eu falei aqui, a noite passa como se fosse um segundo. Ele deita, faz a oração, alguns no meio dela, de tanta confiança que tem, dorme e fala: o Senhor cuida de mim. Deus cuida de mim. Está cuidando. Ele que cuida do meu caminho, da minha vida. Ele desenha a minha vida com as mãos dele. Ele vai fazendo. Deus tem descanso para você, meu irmão. Acredite nisso. Mas vamos voltar aqui ao texto que a gente estava vendo. Jesus entra no barco, fala com eles assim: vamos entrar no barco. Foi ou não foi, irmã Lanira? Pastora Lanira? Vamos entrar no barco. E a gente vai... Não, vai descansar. Não era combinado, não estava combinado descansar? Estava ou não estava? Vocês estão comigo aí atrás aí? Estava combinado descansar? Então vamos descansar, vamos embora. Aí o que aconteceu? Eu acho que um dos discípulos, sabe, meu irmão? Estava com o celular ligado. Tirou um selfie. Estamos descansando. A galera e Jesus, olha aí, ó. Vazou. Todo mundo descobriu, João. Todo mundo descobriu. Foi todo mundo para o outro lado. Saíram correndo. Olha aí, ele postou. Aí, só para descontrair, eu acho que Tomé disse: eu sabia que isso não ia dar certo. Eu sabia. Sabia que não ia dar certo. Você postou isso? Postei. Aí eu acredito, só para descontrair de novo, isso tudo veio na minha cabeça, no meu coração, porque eu viajo, irmãos, eu viajo, amém? Eu entro ali no barco e vou com Jesus. Eu acredito que Pedro deve ter dito assim: se eu descobrir quem postou, eu corto a orelha. Mas deve ter sido só para você rir um pouquinho, mais ou menos isso, só que chega do outro lado. Não era isso que eu esperava, o meu descanso, não vai dar certo esse negócio. Olha aí, cadê o descanso, Jesus? Tinha uma multidão, irmãos, e Jesus ficou compadecido deles. E aí eu aprendo com Jesus mais uma vez, que descanso, irmão, não é condição, é posição, é estar com Ele. Não importa o que eu estou passando. Eu descanso nele com multidão, sem multidão, com tropeço, com tribulação, com tempestade, com o que for. O importante, o meu descanso é estar com ele. Aí sim, aí não interessa, né, João? Não interessa, eu estou descansando. Vocês estão entendendo o que Jesus ensina nessa passagem para nós? Vamos para o outro lado, vamos descansar, vamos. Aí Jesus estava ensinando para eles: descansar é confiar no que eu faço. Descansar é saber o que eu tenho condições de fazer na tua vida. Descansar é deixar fogo aceso da fornalha e você não se queimar. Isso é que é descansar em mim, discípulos. Mas eles estavam ainda no aprendizado, né? E eles ali, irmãos, Jesus diz na palavra que eram uma multidão de necessitados, de doentes e com fome. Um pouquinho de dificuldade para os discípulos, né? Puxa vida, pensei que ia ficar com Jesus tomando um solzinho, tomando uma água de coco, e vem uma multidão cansada, doente e necessitada. E agora? E aí, irmãos, eu quero dizer para você, só completando, que nenhuma circunstância pode tirar o seu descanso. Nenhuma. Vocês estão entendendo? Não importa que notícia você teve, se foi ruim, se foi péssima, se as coisas não estão dando certo, não interessa. Você está com Ele? Descansa. Descansa nele, faz uma força, uma luta dentro de você, porque vai haver empecilhos, sim, dificuldade. Aquele povo estava com dificuldade, estava cansado. E aquele povo agora eram eles juntos, era um povo só. E era uma família só agora. Pode ser sua família, pode ser sua vida, seu trabalho, seu casamento, sua vida financeira, sua saúde, nem sei. Agora você tem que descansar nele. O que ele vai fazer?
E aí eles disseram: ó Senhor, a gente não pode descansar. Não tem como, a hora já está avançada. Como é que nós vamos fazer? Porque o nosso relógio é sempre acelerado, irmãos. O relógio de Jesus não é. A gente quer para agora, o resultado, eu quero agora, eu quero saber agora. Eu estou devendo, eu estou doente, vai agora que eu vou ser curado, agora que eu vou ser liberto. Calma, o relógio seu não é o de Jesus. Jesus olha aquele multidão de necessitados, cansados, doentes, e Ele fica com compaixão. Ele os ama. E agora? Agora não é hora. E o que eu faço? Eles esqueceram que esse Jesus que estava com ele, fez o sol voltar atrás, meu irmão. Quem conhece essa passagem? Eu preciso melhorar. Vocês não sabem que o relógio de Acaz voltou? Sabe ou não sabe? O profeta falou para ele: escuta aqui. O rei, né? Foi o rei. Falou para ele, rei Ezequias, não foi? Vem cá. Se é verdade, faz o relógio voltar. O relógio voltou, irmão. Foi ou não foi? É esse o Deus que você tem. Não é, não dá, não dá. O teu relógio está acelerado. Se for preciso, ele volta o tempo. Eu acredito nisso, irmão. Eu acredito nisso. Você não vai ver o relógio fazer zzz para trás, mas ele vai segurar para que você passe. E na tua vida ele atrasou. Você crê? A palavra de Deus tem tempo certo, a promessa de Deus tem tempo certo, para tudo. Então vamos confiar mais. O tempo não pode te oprimir. Não dá tempo, não dá mais tempo. Ele faz o relógio voltar. Ele abre o mar. Ele vence a morte. Então tem que confiar mais, meu irmão. Você está confiando pouco. Você está olhando para ele encapsulado no problema e fica triste, porque tem que orar. E aquela situação é de tristeza, e você tem um Deus quase que morto. Você tem que olhar para um Deus vivo, que você olha para o teu tempo e fala assim: não dá mais tempo para mim, mas para o meu Deus, se for preciso, Ele faz o relógio voltar, faz o tempo voltar. Mas vai te afogar, mas se eu for me afogar, Ele abre até uma rua para eu passar, como tem um louvor aí. É assim que a gente tem que olhar Jesus, com alegria. Né? E é isso que a gente tem que viver. Aí os discípulos se apresentaram aí dizendo: ô Jesus, não dá tempo, não tem tempo, e o lugar aqui, a geografia não coopera. Onde tem padaria? A gente faz isso, mas como é que eu vou resolver isso, pastor Júlio? Geografia. Primeiro tempo, eles se preocuparam com o tempo, não vai dar tempo. Agora estão preocupados com a geografia. Não é lugar para isso. Vê se a gente não é assim, irmão. Não dá tempo de eu juntar dinheiro para pagar a conta, vai vencer antes. O médico disse que não tem muito tempo, então acabou. Não dá mais tempo para nada, eu não vou conseguir nada, e a gente esquece esse Deus que eu acabei de citar aqui. Aí a gente diz: a geografia não dá. O local que eu tenho o meu negócio lá não prospera, não vende, o telefone não toca, é um lugar ruim, é difícil, tudo difícil na minha vida. E agora? Se Jesus diz que o deserto floresce, você acredita que o deserto floresce? E a gente esquece que esse Deus faz o deserto florescer. Você quer ver uma coisa interessante? É uma história bobinha, mas quem prestar atenção vai tirar entendimento. Um homem trabalhava numa empresa de sapatos, grande empresa de sapatos, e manda ele para um determinado país para ele vender. Ele vai. Só que ele é ímpio. Quando ele chega lá, ele fica decepcionado. Volta. Dias depois diz para o patrão: lá eu não vou vender um sapato.
Mas por quê, meu filho? Eu investi em você, preparei você, mandei você para lá para que você venda sapatos. Nosso sapato é de primeira linha. Não vai dar, porque lá ninguém usa sapato. Eles andam descalços e de chinelo. Aí eles chamam um cristão. Meu filho tem um presente para você. É mesmo? Bênção do céu. Aí o cara, é mesmo? Bênção do céu, bênção do céu. Você vai para um lugar tal, assim, vender sapato. Ele se empolga, salta no avião e já vai olhando os pezinhos e diz, ô glória, isso não tem sapato, só andam de chinelo e descalço. Vou vender muita coisa aqui nesse lugar. É isso, meu irmão. Para Deus não tem geografia, depende do teu posicionamento. É uma oportunidade de você mostrar o poder de Deus na tua vida. Está tudo mostrando o contrário, a doença, o problema financeiro está quebrado, está destruído. Você diz, ô glória, é agora depois dessa palavra aí que eu vou mostrar quem é Jesus. Eu vou dormir tranquilo, por quê? Porque Ele cuida de mim enquanto eu durmo. Ele começa o dia dele quando eu estou dormindo, então é agora, eu vou vender muito. É posicionamento, é descansar em Deus. É isso que a gente precisa. Aí outro grupo veio e diz assim, mas Jesus, não dá tempo, não tem padaria, geografia não ajuda, e o pior de tudo, não tem dinheiro. Esse é que pega, né? Não tem dinheiro, então tá bom. Aí Jesus falou assim, vem cá, vê quanto que tem aí. Aí, isso aqui é da minha cabeça, tá, irmão? Aí chama, Judas, tu é tesoureiro, vem cá, quanto é que tem aí? Jesus está perguntando, ele fala, peraí. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1.000, 1.200, R$200. Aí Jesus falou, vai ser com R$200. Vai ser com R$200. E com R$200, você está entendendo? Que era o quê? Pão e peixinho. 5 pães. Ele alimentou 5.000 pessoas. Esse é o teu Deus, meu irmão. E eu quero que você aprenda que o seu descanso começa naquilo que você não tem. Em vez de você ficar preocupado com o que você... O seu descanso começa naquilo que você tem. O que você tem? Lembra do azeite da viúva? O que você tem? Não tenho nada não. O que você tem? Tem um pouquinho de azeite. A mulher ficou rica. O que você tem? Pastor, não tenho nada. Ah, tem. Nem que seja uma moedinha aí na tua carteira, você deve ter. Pastor, nem moedinha. Se procurar lá na gaveta da sua casa, você vai achar 5 centavos. E Deus multiplica. Depende da sua confiança, se você está descansando em Deus. Você entra em desespero ou descansa em Deus? Então a pergunta não é o que está faltando, a pergunta é o que você tem. Aprenderam isso? O que você tem? Tá? Ah, pastor, não sobrou nada, não sobrou, a minha família acabou, o meu emprego acabou, a minha saúde acabou. Então, não pega o pouquinho que sobrou, apresenta a ele para ver o que ele faz. Só com esse pouquinho. Em vez de você ficar murmurando, reclamando, né? Você fala assim, Jesus, eu só tenho isso aqui, ó, que sobrou da minha família. Nada, caco. Isso aqui é do meu emprego, do meu trabalho, aqui, sobrou nada, estou destruído. Minha vida, minha saúde, aqui, estou com diagnóstico aqui, está péssimo. Ele fala, então traz para mim um pouquinho que você tem, que você vai ver o Deus que você tem. É isso que Jesus quer da gente, meu irmão. É isso que Ele quer. E aí, para a gente terminar, quando Ele pega os pãezinhos e os peixinhos e levanta para o céu, Ele ensina para a gente a mudar a nossa visão. Ele olhou para o céu. Muda a tua visão. Você está olhando para onde, meu irmão? Você está olhando para o problema, para a dificuldade? Olha para o céu. Imita Jesus. Muda a tua visão. Em vez de ficar com medo do problema, com medo do que vai acontecer, na dificuldade, Ele levantou os olhos e deu graças. Muda o teu condicionamento. Eu vou repetir. Ele olhou para o céu, mudou a visão.
Não olhou para o problema, olhou? Olhou para o céu, mudou a visão. Agora ele deu graças. Então muda o teu condicionamento. Começa a dar. No pouquinho que vou. Quando for dormir, você faz o quê? Pai, eu te dou graça por nada que eu tenho. Sim, sim ou não? Eu não tenho nada, não tenho emprego, não tenho nada, vou devendo. Te dou graça por um pouquinho que eu tenho. 5 centavos. 1 centavo. E ele dá enquanto os seus dormem. Alguma coisa vai acontecer. Seja grato. Aí ele partiu o pão e deu às pessoas, não deu? Você tem que mudar a sua atitude. Muda a atitude. Você não tem nada? Faz um propósito com Deus de ajudar os outros. Mas como é que eu vou ajudar? Meu irmão, nós dois estamos num túnel. Lá no Rio tem um túnel enorme, Rebouças. Aí você pega alguém que nunca foi ao Rio de Janeiro e entra no túnel junto com ela. O túnel parece que não tem fim. E a pessoa começa a fazer assim. Mas você sabe que tem fim. Estão entendendo? É isso que você tem que fazer com quem não tem nada. Pastor, eu também não tenho, mas você sabe que tem saída. Prega para alguém, quando você está com dor, que está com dor. Prega para alguém que não tem nada, quando você não tem nada. Você vai ver o que acontece. Jó orou, e Deus deu em dobro. Jó estava destruído, sim ou não? Perdeu filhos, perdeu dinheiro, perdeu tudo. Orou pelos outros. Então, pastor, é servir a Deus, né? De todo o coração. Confiando nele de todo o coração. Sabendo que ele é justo, que ele é fiel e que ele não vai te abandonar. E para a gente ir para casa, depois da Santa Ceia, eles tinham, depois de terem comido, Deus traz paz, né? Dividiu, nada de confusão, né? Nada de ficar apavorado. Ó, fica aqui um grupinho, confia? Confia. Você acredita que você vai comer? Acredito. Cadê o pão? Fica tranquilo. Não, mas é que eu tenho que... Fica tranquilo. Mas é caro, fica tranquilo. Mas a geografia, fica tranquilo. Quer dormir um pouquinho? Dorme. E aí Jesus prepara tudo, a mesa está preparada. Aí ele dá o pão, sim ou não? A Bíblia diz que eles comeram e ficaram satisfeitos. Agora tinha uma coisa que eu não sei se você já pensou. E aqui eu vou encerrar. Eles estavam há 3 dias da casa deles. Eles tinham que voltar quantos dias? E o pão? Para voltar. Não, a sobra ficaram com os discípulos. E como é que eles voltariam? E aí eu perguntei para Deus, como é que eles voltaram? Ficaram com fome de novo? Agora, eles não tinham, como você vai embora para casa, com nada físico na mão, mas levavam a confiança no coração. Eles sabiam que na volta para casa, não faltaria nada. Eles receberam, comeram e ficaram satisfeitos. Agora tem que voltar 3 dias, não tem pão. Mas eles devem ter dito, gente, nós temos um Deus que provê. Nós temos um Deus que supre. Então vamos na confiança. Vamos para casa, para nós. Vamos para casa nessa confiança, na certeza que se eu precisar alguma coisa, Ele supre. E supre em glória. Ô glória! Se eu estou numa fornalha e ela está acesa, eu sou imune. E eu vou sair dessa fornalha, glorificando a Deus. As pessoas vão reconhecer que eu tenho um Deus que me guarda, que me protege, que me cerca assim, com muralha de fogo.
e me eleva a um alto retiro, aonde o imundo não pode passar. Eu tenho um Deus, é isso que você tem que fazer. Eu tenho um Deus, é confiar. Não tem tempo, não tem geografia, não é por falta de dinheiro. Você vai para casa hoje sem nada na tua mão, não tem pão nenhum para você. Você vai participar dele daqui a pouco, mas ele vai no teu coração, na confiança, na certeza de quem ele é. Então não faltou nada para eles quando voltaram, porque acredito eu que o nosso Deus supriu. Não está escrito, mas eu creio que ele não deixou faltar nada. Eles tiveram a vida suprida. O que você está esperando, meu irmão? Vai para casa com medo? Vai para casa desconfiado que essa doença vai te matar, que esse mal vai... Triste porque alguém de Jesus morreu? Quarta-feira. Nessa não, tá, irmão? Essa não tem culto, você sabe, né? Nessa não tem culto. Na outra nós vamos ter 3 quartas-feiras de cura. Cura, eu vou pregar uma delas. Amém? Sobre cura. Aí quando acabar, eu trago para vocês. Eu já estou preparando 2 situações. Posso compartilhar? A primeira, o que acontece quando a gente morre? A gente cristão, amém? Não, vou falar também do que é ímpio, para a gente ficar atento. Amém? E a segunda eu vou mostrar para você na Bíblia. Se a gente pode beber um pouquinho de álcool ou não. Na Bíblia. Não é porque não, abre aí e lê. Amém? Poxa, pensei que eles iam gostar. Vão compartilhar isso aí? Então orem por mim, porque eu já estou com essas 2 mensagens semi-prontas. E Deus vai fazer com que essa igreja saia daqui com muito entendimento. Amém? Vamos ficar de pé para glorificar esse Deus? Obrigado, Jesus. Fecha teus olhos. Querido Deus, amado Pai, nós estamos na Tua presença e nós sabemos que o Senhor é um Deus que nós podemos confiar. Nós sabemos que o Senhor supre mesmo, Jesus, e supre em glória. E que o mais importante não é aquilo que é material, mas é o que a gente carrega dentro do coração, que é poder dormir em paz, ter uma noite renovadora de sono, sabendo que o Senhor está trabalhando a nosso favor. Isso é que é confiar. Não é condicionamento, é posicionamento. Então nos ajude, Jesus. Nos ajude. Pede ajuda a Jesus, meu. Pede ajuda a Ele. Se você duvida que esse problema que você está vivendo possa ser resolvido, fala: Jesus, me ajuda. Abre meu entendimento, abre os meus olhos espirituais. Fala com Ele. Porque Ele te ama. Ele quer o melhor. Os pensamentos dele são de paz e não de mal. Então, Ele morreu na cruz por tua causa. Pensa nisso. Ele veio aqui, o Deus Todo-Poderoso, abriu mão de todo o poder e agiu como homem para te ensinar a vencer. Valorize isso com a tua vida. Pensa nisso. Ele morreu por mim. Mas morreu por ele também. Mas morreu por você também. Você faz parte. Pensa nisso. Jesus não é uma historinha. Jesus é fato. É real. É mais real do que você está aqui dentro da igreja agora. Você podia estar sonhando que está aqui dentro. Ele é mais real do que isso. Ele está vivo. E hoje eu creio que Ele falou ao teu coração: confia. Confia. Não importa o tempo, não importa o espaço, não importa a necessidade. Importa o que eu te entrego, o que eu te dou, que é a minha palavra, Jesus dizendo. Valorize esse momento, porque Ele está aqui.